E aí, pessoal do Leopoldo Miranda, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Eu sou Marco Túlio, eu estou acompanhando a professora Thelma, né, a professora de vocês de Ciências de Biologia, e eu vou tratar hoje sobre um tema que está muito recorrente hoje em dia. E antes de entrar nesse tema que vocês vão estudar, eu queria fazer umas perguntas sobre ele para ver se vocês já ouviram algum tipo de frases como essas. É do tipo, não ande descalço, o chão está frio, você vai pegar resfriado. Ou então, não saia com o cabelo molhado no vento, senão vai gripar. Ou, quer ficar gripado? Então vai vestir uma blusa que está fazendo frio. Né? Geralmente a gente ouve das pessoas mais velhas, né? Nossos responsáveis. E aí eu faço uma pergunta, né? Será mesmo que o frio ele causa gripe, o vento ele causa gripe? Por que, né, que a gente, né, tem que calçar chinelo, senão vai pegar resfriado, vestir uma blusa? Por que será, né? Será que é o frio que causa gripe? Será que é o vento? Ou será que é outra coisa? Outro ponto também que eu queria saber de vocês é se vocês já ouviram falar de algumas dessas doenças, como, por exemplo, a AIDS, a gripe, a poliomielite, a febre amarela, a HPV, a dengue, a zika, a raiva, o coronavírus, né, que está tão em alta agora, né, e diversas outras doenças, assim. O que será que essas doenças elas têm em comum? Né? O que será que essas doenças, elas, né, elas são tão diferentes, causam tantos sintomas diferentes, né? Algumas matam mais, outras menos, algumas têm cura, outras não, mas o que elas têm em comum? E o que isso tem a ver também com andar descalço? Será que vento causa gripe ou não? Por quê? O que está relacionado com será que vento causa gripe? Ou né, se o vento, o frio causa gripe? E todas essas, né, o que causa todas essas doenças é comum, porque o que causa é um grupo chamado de vírus, que está tão, né, sendo falado atualmente. Então, o que causa, né, a nossa gripe não é o frio, não é ficar sem blusa, é realmente o vírus e somente só o vírus. E também, né, diversas dessas doenças os vírus também causam. Então, hoje nós vamos falar, né, sobre os vírus, que é um grupo, mas, primeiramente, o que é os vírus? Os vírus, eles são seres que não possuem células, né, então eles são seres chamados acelulares. A gente sabe que todos os seres vivos, eles são constituídos por células. Porém, os vírus, eles não têm células. Então, os vírus, eles não são seres vivos. Essa questão ela é bastante ainda controversa dentro da ciência. Há pesquisadores que falam que os vírus eles são seres vivos, há pesquisadores que não consideram os vírus como seres vivos. Por quê? Porque os vírus, por eles não serem formados por células, eles têm uma outra constituição. E também, eles não apresentam metabolismo próprio, ou seja, eles não conseguem se reproduzirem sozinhos, produzirem energias, eles dependem de uma célula. Então, eles é chamado de parasitas intracelulares obrigatórios. O que quer dizer isso? Intracelulares, dentro, celulares, células. Então, eles necessitam de uma célula, entrar dentro de uma célula para conseguirem fazer seu ciclo de vida. Quando os vírus eles estão fora das células, eles ficam chamados inativos. Eles não causam nada, eles não fazem nada. Então, eles estão vamos dizer assim, morto, vamos dizer assim, eles não estão ativos, né? Na verdade, não é que eles estão mortos, eles estão não ativos, eles estão inativos. Eles só se ativam quando eles estão dentro de uma célula, por isso que alguns pesquisadores tratam que eles não são vivos, porque eles só têm uma atividade quando eles estão parasitando uma célula. Então, os vírus, eles são chamados parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus, eles são bastante conhecidos, né, porque eles causam diversas doenças, né, como as comuns, né, gripe, resfriado, mas também como no slide anterior que eu mostrei, né, sobre HIV, herpes, poliomielite, varíola, enfim, diversas outras doenças causadas por grupos de vírus. E os vírus, eles são capazes de infectar todos os seres vivos, ou seja, eles conseguem infectar bactérias, plantas, fungos, animais, então todos os tipos, né, de vida de seres vivos são capazes de ser infectados pelos vírus. Os vírus, já que eles não são formados por células, eles são formados por quê? Vamos dizer um pouco sobre a morfologia, sobre a forma dos vírus. Os vírus, eles são formados por material genético. Nós conhecemos que existem dois tipos de material genético, o DNA
e o RNA. Os vírus eles são formados ou por um ou por outro. E esse material genético ele é revestido por proteínas. Quais são os tipos de material genético que são encontrados nos vírus, né? Já que existem dois tipos de material genético, o RNA e o DNA, os dois podem ser encontrados de formas diferentes nos vírus. Há vírus que eles apresentam uma fita simples de DNA somente uma única fita de DNA. Há vírus que apresentam uma fita dupla, duas fitas de DNA. Há vírus que têm fitas simples de RNA, somente uma fita, e há também vírus que apresentam duas fitas, né, uma fita dupla de RNA. Aqui eu coloquei uma imagem que a gente pode ver uma grande variedade dos vírus, né, de formas que os vírus têm, né? Alguns vírus eles são, né, redondos, outros não são redondos, outros eles são, né, meio achatados, meio filamentosos, outros parecendo meio com um robozinho. Alguns, né, apresentam, né, umas bolinhas na extremidade, outras umas bolinhas maiores, outros não têm, mas têm uma estrutura diferente, outros têm os espinhozinhos. Então, os vírus eles são bastante diversos em relação à sua forma, né, que constitui eles, né, tanto aqui externamente quanto internamente. Basicamente, o vírus ele é formado, né, como eu disse, por um material genético, que no caso aqui é um RNA, e esse material genético é revestido com uma proteína. A proteína é chamada de capsídeo. Capsídeo é uma cápsula proteica formada por proteínas que envolve o material genético dos vírus. Basicamente, há vírus que só são formados por isso, mas há vírus que eles apresentam ainda outro revestimento, que é chamado de envelope, que é um envelope lipídico que reveste o capsídeo, que protege ainda mais os vírus. E nesse envelope há as chamadas glicoproteínas, que são, né, proteínas aderidas à membrana, né, ao envelope, que faz com que aumente a comunicação dos vírus com as células que eles irão parasitar. Aqui eu coloquei, né, uma variedade de vírus que nós temos, por exemplo, o vírus da poliomielite. Ele é somente formado por RNA, né, pelo material genético, e o capsídeo, que é a proteína, né, e a gente pode ver que ele não é arredondado, né, ele tem uma forma que não é redonda. Já o tabaco, ele já apresenta uma forma, né, cilíndrica e é formado também somente por RNA, né, pelo material genético, e a cápsula proteica. Já os bacteriófagos, né, que é um tipo de vírus que é capaz de infectar bactérias, eles apresentam um capsídeo, né, que é um formato aqui da cabeça, que reveste o DNA, né, que é o material genético. Eles apresentam a estrutura que é a cauda e as fibras caudais, eles parecem mais um robozinho, né? Já o vírus da gripe, eles apresentam, né, o RNA, o capsídeo, o envelope, e aqui nas extremidades apresentam, né, as proteínas aderidas, né, as glicoproteínas aderidas no envelope. Assim como no vírus da AIDS, né, que apresenta o RNA, né, o capsídeo, que é formado por proteínas, o envelope lipídico e as glicoproteínas. Cada proteína, né, que, por exemplo, tem nas pontas das extremidades, né, tanto do vírus da AIDS quanto da gripe, elas são totalmente diferentes, elas variam, elas não são todas iguais, né, e essas proteínas que fazem a comunicação do vírus que facilita, né, por exemplo, os vírus comunicarem com as células hospedeiras, né, que eles irão parasitar. Existem alguns grupos, né, de vírus que os vírus são nomeados de acordo com o componente, ou que, né, como eles são formados, ou quem eles parasitam. Por exemplo, os adenovírus, eles são formados por DNA, né, como por exemplo, vírus formados por DNA, como por exemplo os vírus que causam pneumonia. Já os retrovírus, eles são formados por RNA, como o vírus da HIV, né, que causa a AIDS. O arbovírus, né, que pode causar AIDS. Os arbovírus, eles são um grupo de vírus que são transmitidos por insetos, como por exemplo a dengue, né, que é transmitida pelo Aedes aegypti. Já os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. Já os micófagos, eles são conhecidos como os vírus que infectam os fungos. Então a gente pode ver, né, que existem grupos de vírus de acordo com que eles são constituídos e quem eles parasitam, e que os vírus realmente eles podem, né, mais uma vez, infectar diversos tipos de seres, né, bactérias, fungos, seres vivos, né, animais, plantas, enfim.
E como que esses vírus, eles se reproduzem? Os vírus, eles são, como eu disse, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Como eu já disse, os vírus, eles, fora de uma célula, eles não apresentam, não conseguem se reproduzir. Então, eles só reproduzem estando dentro da célula hospedeira. Então, por isso que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, porque fora delas eles não fazem nada. Há diversas formas dos vírus eles penetrarem nas bactérias, né, nas células, né. Eles podem através de romper a parede celular ou a membrana celular e entrar na célula e, liberando seu material genético, conseguirem replicar e, né, produzir novos vírus e assim produzir, libertar e infectar novas células. Mas há também vírus que eles não necessitam nem entrar nas células por inteiro, eles ingeram somente seu material genético, e seu material genético será, né, reproduzido, replicado dentro da célula, né, porque os vírus eles apossam da célula, né, da maquinária bioquímica da célula e põem a célula para trabalhar para eles, e com isso então vai fazer a replicação do material genético produzindo novos vírus. Aqui eu coloquei um vídeo, né, que a gente pode ver como que, né, um bacteriófago, né, que é um vírus que infecta a bactéria, ele vai então injetar o seu material genético, somente o seu material genético, ele nem vai adentrar. E esse material genético, ele irá, né, se integrar ao material genético da bactéria. A gente pode ver que a produção de proteínas nas células acontece a partir da leitura do material genético da célula, né? Aí a gente viu que o material do vírus aderiu ao material genético das bactérias. Quando for feita a leitura do material da bactéria para fazer, né, as proteínas necessárias das bactérias, irá produzir então também fazer a leitura do DNA do vírus, né, do material genético do vírus, e com isso vai produzir as proteínas necessárias para formar os novos vírus. Então os vírus eles se reproduzem assim, eles aproveitam, né, das funções das células e fazem com que a célula trabalhe para ele, né? Então, aqui a gente vê, né, o DNA, né, o material genético, né, do vírus, se inseriu no DNA, né, no material genético da bactéria, e com isso ele vai produzir novos vírus. A partir disso, né, quando, por exemplo, as bactérias se dividirem, o DNA do vírus, né, o material genético do vírus vai ser dividido também, né, vai passar para as outras células, para as outras bactérias, e quando for feita a leitura, vai produzir, né, os componentes necessários para a produção de novos vírus. Esses novos vírus, quando estiverem prontos, serão rompidos nas células e liberados para produzir, para infectar novas células. Aqui eu trouxe um exemplo também de outro vírus, que é o vírus da AIDS, que ele faz a conexão, né, nas membranas das nossas células, e ele não entra, e ele não injeta somente o seu material genético, ele adere à membrana plasmática das nossas células. Com essa, né, ele se funde à membrana plasmática da nossa célula e toma posse, então, da nossa célula. E essa nossa célula fica doente e passa a trabalhar, né, fazendo a leitura do material genético do vírus, e passa a trabalhar para o vírus, né, produzindo novos vírus que vão ser liberados para produzir novas células, para infectar novas células, quer dizer. Aqui eu trouxe um exemplo, né, que é do coronavírus, né, como que ele funciona também, né? O coronavírus, ele se liga na extremidade das nossas células e ele adere, quando ele adere, ele é englobado e ele entra totalmente dentro das nossas células, né? Quando ele entra totalmente nas nossas células, dentro da nossa célula, ele vai liberar, então, seu material genético, que vai ser lido, por exemplo, aqui no caso do ribossomo, que é, né, a organela responsável pela produção de proteínas. Então, quando vai, né, vai fazer a leitura do material genético do corona e vai produzir, né, o que é necessário para produzir novos vírus. Produzindo novos vírus, vão ser, né, vai acabar matando nossas células, né, e sendo liberados para infectar novas células, e nesse processo, então, vai gerando sintomas e vai, então, decorrendo as doenças que nos acometem, né, os vírus. Então, é os vírus que causam essas doenças e é nesse processo de reprodução que ele acaba causando né, os nossos sintomas, né, secundários, e desenvolvendo então, uma doença na gente. Então, vocês viram que existem diversos tipos de infecção, né? Somente enfiar o material genético, né? Aderir à membrana plasmática, ou então entrar totalmente. Então, os vírus eles têm diversas formas de
infectar uma célula. Mas aí vocês podem falar, eu andei descalço e eu fiquei gripado. Então, por que eu fiquei gripado, né? Se ficar descalço, friagem não causa gripe. Então, como eu disse, o que causa gripe são os vírus, somente os vírus. Porém, em épocas frias, é comum, né, o frio provocar alergias e com isso facilita infecções, né? O ar, por exemplo, no tempo frio, ele fica mais seco. Ficando um tempo mais seco, compromete na produção de uma secreção, né, com anticorpos, que são, né, proteínas que vão combater vírus, né, nossas formas de defesa. Né? Então, diminui a produção, né, dessas secreções com anticorpo, e com isso faz com que nós sejamos mais suscetíveis a ficar doentes, a ter gripe, por exemplo. Então, o vírus que causa a gripe e não o frio. Porém, o frio ele facilita com que fiquemos gripados, entenderam? Outro ponto também que faz com que, né, caia por terra essa questão de frio causa doença é a questão, por exemplo, do vírus da dengue, que ele está super em alta em épocas de verão, né? Acontece bastante casos, né, na época de verão, porém ninguém associa que a dengue era causada por calor. Né? Por quê? Mas o que tem a ver o calor com o gripe, né? Com a dengue e o que tem a ver o frio com a gripe? É que esses, né, estágios de temperatura façam com que nós sejamos mais suscetíveis a serem parasitados por esses vírus, né, a serem infectados por esses vírus. Então, o que causa as doenças são os vírus e não a temperatura térmica. Ok, né? Foi infectado. E como que a gente trata, então, as infecções virais? As infecções virais, elas podem ser tratadas através de remédios, né? Remédios, eles são bastante eficazes, porém, há remédios que, para algumas doenças, não existem remédios ainda para o tratamento, como, por exemplo, não existe tratamento por remédio para o coronavírus, né? Atualmente, o que está tendo é a vacina. Então, os remédios, né, contra os vírus, quando se tem, eles são remédios que impedem a replicação dos vírus, para que os vírus eles não consigam se replicar dentro das nossas células. Não se replicando, não vai desenvolver a doença. Como, por exemplo, o HIV, né? O vírus HIV que pode causar AIDS, existe o abacavir, né? Que é um tipo existem diversos outros medicamentos, mas existe o abacavir, que é um exemplo de medicamento que é um retroviral, que impede a replicação do vírus. Assim também como a herpes, né? O remédio para herpes ou a pomada para herpes, que é bastante eficaz, que impede a replicação dos vírus. Outro tratamento que existe é a vacina, né, que está tão em alta, né? E vale ressaltar aqui que a vacina é um método de tratamento bastante eficaz, né, que já tem anos, né, que para diversas outras doenças é bastante eficaz e atualmente o coronavírus tem se mostrado eficaz também. Né? Em 1973, vale pontuar isso, o Ministério da Saúde ele formulou um Programa Nacional de Imunizações, ou seja, eles fizeram um programa para intensificar o processo de vacinação, de fornecer vacinas gratuitamente para a população, para que a população seja vacinada, para que isso foi como uma medida, né, de promoção da saúde e prevenção de doenças, né? Foi uma política pública do governo para tentar controlar algumas doenças, né? A vacina, elas são as formas mais eficazes de prevenir, né? Vale ressaltar isso, que é de prevenir. A vacina, ela não trata. Você estando doente, você tomar uma vacina, você não vai sarar, né? Você precisa tomar a vacina antes de ter contato com o vírus, por exemplo, para que você consiga criar imunidade para combater esse vírus. Então, as vacinas é uma forma para prevenir doenças e porque elas estimulam o nosso sistema imunitário, o nosso sistema imune. E as vacinas ela é bastante específica para a doença, ou seja, por isso que existe vacina da gripe, vacina da poliomielite, vacina do corona. Não existe uma vacina única, porque as vacinas elas são feitas a partir de uma ideia que como o nosso corpo responde às respostas imunes, né? Como que é as nossas respostas imunes.
E isso depende de anticorpo, que é uma proteína que existe, né, que faz a defesa do nosso organismo. E esses anticorpos, eles são específicos para aquele micro-organismo, para aquele chamado antígeno. Então, por isso que as vacinas são específicas. Tá? Em relação à vacinação, graças à vacinação, ao programa de vacinação, no Brasil conseguiu-se erradicar, ou seja, diminuir os casos que não têm registros mais de casos de doenças em relação à poliomielite e à varíola, por exemplo. Devido à vacinação, conseguiu erradicar, reduzir, colocar a inexistência, vamos dizer assim, dessas doenças, como a poliomielite e a varíola, graças às vacinas. E também conseguiu reduzir casos de mortes devido a algumas outras doenças, como, por exemplo, sarampo, o tétano, a rubéola, a difteria e diversas outras. Então, a gente vê que a vacinação é um processo muito importante para prevenir doenças e até erradicar, né, acabar com essas doenças, né, no nosso país, por exemplo. Agora eu vou falar um pouco sobre a vacina do corona, que está tão em alta, né, que está gerando bastante polêmica, né, que muitas pessoas estão falando que não vão tomar, por exemplo, por causa que vem da China. Né, algumas pessoas estão falando que não vão tomar vacina porque ela vem da China e com isso, como o corona começou na China, então deve ser perigoso, ou então porque ela tem um chip, né, que vai controlar as pessoas, ou então que ela foi produzida muito rápida, e realmente a vacina, ela foi produzida muito rápida, mas essa produção rápida, ela interfere na eficácia da vacina? Por que essa vacina foi produzida muito rápida? Vamos ver. As vacinas, elas foram produzidas rápidas pelo motivo do avanço científico, que atualmente a gente tem diversos conhecimentos acumulados, diversas tecnologias a nosso favor, que facilita com que o desenvolvimento de vacina seja muito mais rápido. Além do mais, conhecimentos, por exemplo, acumulados, tecnologias já utilizadas na produção de vacinas de outros coronavírus que já existiam, né, outras epidemias, como, por exemplo, a produção de vacina na época da epidemia do SARS-CoV, em 2003, do MERS-CoV em 2012, porque o coronavírus, ele é um grupo de vírus. E o vírus, né, o corona que nós estamos lidando atualmente, ele chama SARS-CoV-2. Existem diversos outros, né, espécies, né, o SARS-CoV, né, como o SARS-CoV e o MERS-CoV. Então, a partir de experiências já, né, acumuladas, de tecnologias já utilizadas nas vacinas dessas epidemias anteriores, facilitaram também a condução das pesquisas atualmente nas vacinas de hoje, por isso que ela foi tão rápida. E também, como nós estamos lidando com uma pandemia, o que é pandemia, né? É algo que atinge todo o mundo, todo o planeta Terra. Então, diversos países foram atingidos e então começou um grande investimento em diversos países, investimentos governamentais em pesquisas. Aí então a gente vê, né, a importância, né, do investimento do governo na ciência, nas pesquisas nas universidades, né, para a produção de conhecimento e produção de vacinas também, né? E além do mais, o incentivo do governo, investimento do governo em planos de vacinação, né? Igual eu falei anteriormente, graças ao plano de vacinação do Brasil, né, em outras doenças, conseguiu erradicar outras doenças. Então, é muito importante essas tomadas de decisões, esse investimento do governo. E qual que é o mecanismo de vacina? Eu falei que o mecanismo de vacina ela age de acordo com, baseado no nosso sistema imunológico. Mas como que é o nosso sistema imunológico? Nosso sistema imunológico ele é formado por barreiras que tentam impedir que entrem partículas estranhas, micro-organismos no nosso corpo. Como, por exemplo, essas barreiras, né, a nossa pele, o nosso, né, revestimento do sistema respiratório. Isso são barreiras mecânicas que tentam impedir de entrar partículas estranhas no nosso corpo. Mas caso um corpo estranho ele entre, invada nosso corpo, né, passe dessas barreiras, esse antígeno, vamos dizer assim, né, que é o nome dado ao corpo estranho, ele vai ativar então os componentes do sistema de defesa. Nosso sistema imune ele vai então tentar combater esse corpo estranho que adentrou no nosso corpo, que invadiu o nosso corpo. Então, o sistema imune ele atua de uma maneira muito complexa, mas que envolve a produção de proteínas chamadas de anticorpos, que eu já falei aqui. Esses anticorpos que eles são responsáveis por combater, né, de forma geral, esses corpos estranhos que invadem nossas células. Então, como que funciona?
né? O vírus, ele entra, então, na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, e então, ele vai desencadear diversos processos que vão tentar responder, né, e combater esse vírus, esse corpo estranho que entrou no nosso corpo. Quando identificado, então, esse corpo estranho, né, vai, então, começar a produção de anticorpos pelas nossas células de defesa em resposta a esse antígeno, a esse corpo estranho. Então, esses anticorpos irão combater esse vírus, né, esse corpo estranho, e então nossas células elas vão criar uma chamada imunidade, uma memória imunológica que vai fazer com que toda vez que entrarmos em contato com esse corpo estranho de novo, nós já sabemos, é esse anticorpo que eu tenho que produzir, então vai ser produzido mais rápido, mais eficiente, em maior quantidade. Então, a combate a esse antígeno, né, vai ser muito mais eficaz. Então, como eu disse, cada anticorpo ele é bastante específico, ele é específico àquele antígeno, àquele micro-organismo. Então, nessa produção de anticorpo é memorizado e, por conseguinte, toda vez que o nosso corpo entrar em contato com esse antígeno novamente, será produzido muito mais rápido e de maior quantidade a resposta. E aí a gente pode falar que o nosso corpo ganhou uma chamada imunidade àquele antígeno, àquele micro-organismo. E as vacinas, elas funcionam assim, os cientistas eles se utilizaram dessa forma, desse mecanismo de combater os micro-organismos. A vacina ela é conhecida como uma imunização adquirida, ela é uma imunização ativa, porque nós iríamos produzir os nossos anticorpos, porém, seríamos estimulados a produzir, né? Nós seremos estimulados a produzir de forma intencional. Como? Os cientistas, né, eles usam esse processo do nosso sistema imune para induzir nossa imunidade. Nosso corpo, como que é o mecanismo, né? Entra um corpo estranho, nosso corpo estranho vai reconhecer, vai produzir anticorpos e vai criar uma memória para esse anticorpo, né? Desse anticorpo para quando entrar em contato com esse novo micro-organismo, de novo com esse micro-organismo, para combater mais rápido. Então, a vacina funciona assim. O cientista ele vai estimular o nosso sistema de defesa com algo que lembre o micro-organismo, né, que vai causar a doença. Pode ser uma parte dele, pode ser o micro-organismo morto, ou chamado atenuado, né, que é ele mais enfraquecido. Então, vai injetar na gente uma parte do vírus, por exemplo, e então essa parte que é injetada pela vacina não é capaz de desenvolver a doença na gente, mas vai fazer com que nós consigamos desenvolver anticorpo contra esse vírus, para que quando a gente realmente entrar em contato com o vírus ativo, o vírus vivo, a gente tenha já a resposta, né? A gente já tem uma memória, então a resposta para esse antígeno vai ser muito mais rápida, né? Vai produzir anticorpo muito mais rápido e em maior quantidade, não impedindo, então, desenvolver a doença no nosso corpo. Então, a vacina ela serve para prevenir. Ela é algo que vai prevenir, vai fazer com que a gente crie a imunidade antes de ter contato com o vírus vivo. Existe também os soros, né? Vocês já ouviram falar em soros? Os soros, eles são também agentes imunizadores, né? Mas diferentes das vacinas em tipo de imunização. Por quê? As vacinas, elas são uma imunização ativa, né? Nós recebemos um estímulo para produzir o anticorpo. Já o soro, ele já é chamado de imunização passiva, porque ele não vai estimular a gente a produzir anticorpo. Nós já vamos receber o anticorpo pronto. Os soros, geralmente, eles são utilizados em casos que necessitam de uma resposta rápida, de um tratamento rápido, que não dá para esperar. Então, não dá para esperar a produção de anticorpo. Então, já entrega o anticorpo pronto. Os soros eles são geralmente usados, por exemplo, no tratamento de cobras, né, picada de cobras, né, de veneno de cobra ou de aranhas, né. Mas também ele pode ser usado como, por exemplo, né, a Fiocruz, que é um grupo de pesquisa do Brasil, né, uma fundação de pesquisa, eles estão desenvolvendo um soro para tratar o coronavírus, por exemplo, na tentativa de tratar o coronavírus. Os soros, né, eles são de onde vem, a gente recebe então esses anticorpos prontos, mas de onde que vem esses anticorpos? Como que eles fazem? Então, o soro, por exemplo, vamos dizer picada de cobra, uma pessoa foi picada por uma cobra X, então pega-se, né, o veneno dessa cobra e injeta de maneira controlada, por exemplo, num cavalo, né, num mamífero maior.
Aí o cavalo vai produzir anticorpo contra o veneno da cobra. Aí a gente vai retira esses anticorpos, né? Tira o sangue do cavalo, tira só o anticorpo e injeta na pessoa depois de um tratamento, injeta na pessoa o anticorpo. E a pessoa então vai conseguir combater o veneno da cobra. Então é assim que é o mecanismo de ação dos soros. Então é isso. Espero que vocês, né, tenham entendido a aula de hoje um pouco sobre o vírus, a importância, né, das políticas públicas de vacinação, como que a vacinação funciona. E eu só reforço, espero que vocês estejam se cuidando, evitando aglomerações, usando álcool, máscara e, assim que possível, se vacinar contra esse coronavírus para a gente, né, poder voltar ao normal. Eu agradeço e se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato. Obrigado.